Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus, porque independente de toda situação, independente de qualquer coisa, a igreja do Senhor continua. Porque a igreja é de Deus, irmão. A igreja é de Deus. Então, independente do que estiver acontecendo, a igreja vai estar aqui. Pode ter certeza disso. E nós, os crentes em Jesus Cristo, vamos estar aqui reunidos, louvando, adorando Ele, exaltando o nome dEle, porque Ele é bom. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmão, hoje a gente vai meditar no Evangelho de João, capítulo 15, aquele capítulo conhecido que fala da videira e os ramos, né? Nós vamos até o versículo 8, tá? Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 8. Então começa assim a passagem. Palavras de Jesus, irmãos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Louvado seja Deus pela palavra dele. Louvado seja Deus por tudo que ele é e por tudo que ele faz, irmão, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar aqui, tem até gente que fala, nossa, de novo João 15, Mauro, né? Tem alguns aí, porque a gente já pregou nos jovens, no teens. Como foi muito rápido, eu falei, vai ser João 15 mesmo. E Deus vai falar diferente de todas as vezes que ele falou, em nome de Jesus, irmãos. Ó, Jesus já começa aqui, eu sou. Uma vez o Zé pregando, uma das últimas vezes, ele disse, tem 7 eu sou, né? O 7 eu sou que Jesus fala. Esse aqui é o sétimo e último eu sou. Jesus disse que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Quando eu preguei aqui João 10, né, Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele falou que ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Por que a videira verdadeira? Irmãos, nós sabemos que o povo de Israel, o antigo povo, a nação de Israel era conhecido, né? Como a videira, né? Ó, se Jesus estivesse aqui hoje falando com a gente, ele ia usar de repente uma árvore mais conhecida. Eu mesmo não vi uma videira. Eu acho que eu nunca vi uma videira. Alguém já viu videira aqui? Ó, já o Gilbert viu. Eu vejo abacateira, vejo macieira, não, nem macieira eu vejo. A goiabeira, eu vejo, mas videira não. Se Jesus estivesse aqui, eu sou a mangueira. Aí a gente ia entender. Porque ele está falando aqui, né, o que o povo entende, né? Então, o que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira. Por que ele é a videira verdadeira, irmão? O povo de Israel, no Antigo Testamento, era conhecido como a videira, né? Então, ele usa essa metáfora. Ele usa uma palavra que o povo conhece para ele poder explicar melhor. Israel era a videira, né? Eu vou ler aqui Salmo 80, irmãos. O Salmo 80 diz assim, ó. Salmo 80, né? De 8 a 16 diz assim. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos o que passam apanhem as suas uvas? Javalis das florestas a devastaram, e as criaturas do campo dela se alimentaram. Volte-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Aqui, falando que Israel é a videira. Só mais uma passagem para a gente entender, irmão. Isaías 5 diz assim, ó, de 1 a 7. Cantarei para o meu amigo o meu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta em uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras.
construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela o que eu não tinha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhe digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas houve grito de aflição. Deus resolveu se manifestar a um povo, irmão. Deus escolheu um povo, a nação de Israel, para que o nome dele fosse conhecido. Né? Deus escolheu Abraão, chamou Abraão, e Deus escolheu Israel para que o nome dele fosse levado adiante. Né? Mas o que Israel fez? Israel fracassou na missão, irmãos. Como eu disse aqui, Israel é conhecido como a videira. Ele fracassou na missão. Israel é um povo exclusivista, queria Deus só para ele. Não mostrou esse Deus para outras nações. Então, o que Jesus está falando aqui? Eu sou a videira verdadeira. Nós sabemos que no Antigo Testamento tudo era sombras do que viria. Tudo foi, em Jesus, tudo foi cumprido, irmãos. Em Jesus, tudo foi cumprido. Né? Não tem... O templo não existe mais, nós estamos em Jesus. Então, Jesus vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira. Israel fracassou como videira de Deus e não produziu bons frutos. Agora vem Jesus e declara, eu sou a videira verdadeira, aquela que produz bons frutos, em contraste com Israel. Isto é, aquela para quem Israel apontava. Como eu disse, Israel, tudo que acontecia no Antigo Testamento era sombra do que viria. Em Jesus tudo foi substituído. Tudo foi substituído. O templo, as festas, os lugares santos, tudo foi substituído, irmãos. Tudo foi substituído. Então, como Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu estou até com, a letra está até sendo comida, não sei por que hoje, irmão. Estou mais nervoso que o outro dia. Mas amém, Deus é bom. Está faltando sílabas nas minhas palavras. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Irmãos, eu vou ler aqui para a gente... Porque se estão do amigo aqui, eu vou ler a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira que a gente faz parte. Nós sempre falamos aqui, irmão, e eu já falei outra vez também, que nós não cremos que crente perde salvação. Pelo menos a nossa Convenção Batista Brasileira. Alguém até pode discordar, irmão. Mas nossa convenção, né? E nós aqui, o pastor sempre fala, pastor Jaelson, eu já até olhei para o lugar dele, ele não está. O pastor Ricardo também não está. Ele fala assim, crente não perde salvação. Na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ele diz assim, ó, a salvação do crente é eterna, os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Por que eu li isso? Porque aqui, como está falando aqui, ó, por todo ramo que estando em mim, se está em Jesus, é crente. Se está em Jesus, é crente. Por isso que eu li isso aqui. Porque há algumas visões diferentes, irmãos. Há algumas divisões. Esse corta, geralmente, eu mesmo já falei isso. Não deu fruto, cortou, jogou, mandou para o inferno. Eu já falei isso, irmãos. Né? E tem gente que pensa assim. Porque eles têm algumas interpretações. Primeiro, alguém interpreta esses crentes que não dão fruto como aquele pessoal. A pessoa veio aqui, se converteu, entre aspas, batizou, frequenta os cultos de quarta, de domingo, frequenta tudo, toma ceia, tudo, mas é um crente nominal. Ele faz tudo isso, mas nunca nasceu de novo. Nunca se converteu realmente, nunca creu em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então as pessoas, alguns acham que é isso aí, né? Outros acham que é o quê? Pode ser, esses, no caso, né, não são crentes, o que eu estou falando é um crente nominal. Outros acham que pode ser assim, é até crente, mas no decorrer da vida ele perdeu a salvação. Ele estava andando, deixou a salvação cair, perdeu a salvação. Como eu disse, uma hora está salvo, outra está salvo. São posições. Mas como eu falei aqui, estando em mim, é possível estar em Cristo e não ser cristão?
Não existe. Se você está em Cristo, você é cristão. Então, o que nós vamos lá? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque esse corta aqui, no original da palavra, eu não vou falar grego aqui, mas no original da palavra grego, esse corta pode ser também levantar e pode erguer. Pode ser erguer, dependendo da frase, o contexto da frase. Então, quer dizer, o cortar aqui, no contexto aqui, é levantar, é erguer. Então, todo aquele que não dá fruto, estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele levanta, ele ergue. Por quê? Porque ele não está dando fruto. Por causa, muitas vezes, por quê? Porque está em pecado, está caído. Vamos ver aqui a videira, uma parreira. Eu vi uma foto de uma videira que eu não tinha visto ao vivo. Então, o que a gente faz? A parreira, geralmente é ramo, não é isso? Ela não é uma árvore, né, grande, ela é uma parreira. Então, o que você tem que fazer? Geralmente, os ramos novos, eles crescem no chão. Então, você tem que levantar ele, amarrar numas madeiras assim, para que ele fique no alto. Porque, geralmente, quando ele está no chão, ele vai pegar poeira, ele vai chover, ele vai ficar lameado, ele vai mofar e ele não vai dar fruto. Ele está lá, ele faz parte, é o ramo. Mas ele está, o que o Senhor vai fazer? Vai erguê-lo, vai levantá-lo, vai limpar as folhas, vai tirar o mofo para que eles dê mais fruto ainda. É como se fosse uma disciplina na vida do crente. Nós sabemos, irmãos, tem muita gente que pelo caminho tropeça, pelo caminho ele cai em pecado e fica muito difícil de se erguer de novo. Mas o Senhor é um Deus que ergue pessoas caídas, irmãos, em nome de Jesus. Se houver arrependimento, Deus vai lá e levanta, e limpa, e tira o mofo, e tira a poeira, e tira a lama. Porque, irmão, para que Deus queria desperdiçar esse ramo? Para que Deus iria cortar esse ramo sem antes podar, sem antes limpá-lo? Para que descartar? Se ele pode tratá-lo, discipliná-lo, vai doer? Vai, porque a disciplina dói. A correção dói, irmão. Mas é mais fácil. Então, nós temos que entender que esse cortar aqui, porque geralmente a gente, quando fala em cortar, usou a tesoura, cortou e jogou fora. Vamos pensar aqui no cortar, nessa palavra que eu te falei. Levantar e erguer. Para que possa dar mais fruto ainda. A gente tem que pensar assim, irmãos. Porque senão é muito fácil, a gente manda todo mundo para o inferno. Né? A gente não está dando fruto? Inferno. Deu fruto? Inferno. Tem mais gente no inferno que no céu, porque... Então, vamos entender como levantar. Minha colinha, irmãos. Eu espero não me atrapalhar na minha colinha de novo. E todo homem que dá fruto, e todo que dá fruto, ele poda. O que é podar? Limpar, irmãos, limpar. O agricultor sabe que para que os ramos dê mais frutos ainda é preciso ser podado. Tem gente aqui que gosta de planta. A irmã Geralda adora planta. Não é isso, irmã Geralda? Adora planta. E a gente vai na casa dela e a gente vê um jardim. A irmã Geralda não tem que ficar de vez em quando podando para que realmente nascem flores novas, para ficar bonito. Meu pai tem uma árvore lá em casa que vira e mexe, ele tem que pagar um cara lá para poder ficar podando também, para que fica frondosa, fica bonita. O que Deus tem que fazer aqui? Deus tem que pegar aquele, irmãos, no caso eu falei, aquele que dá disciplina para aquele que não está dando fruto. Deus vai tratar com ele. Para aquele que dá mais fruto ainda, eu posso estar aqui, meu irmão, eu posso estar aqui, pregando a palavra, e posso estar dizendo assim, né? Eu posso estar aqui pregando, você não está sabendo o meu pensamento, eu posso estar dizendo assim, eu estou aqui, estou me sentindo que eu estou pregando, né? Eu prego mais que o Zé, eu prego mais que o pastor eu prego mais. Né? Eu posso estar pensando aqui, eu sei que isso é longe, né? Mas eu posso estar pensando aqui. O meu intuito, vocês estão vendo aqui, mas não sabem o que eu estou pensando, né? Essa soberba, né? Eu se achando melhor que os outros. O que Deus tem que fazer em mim? Começar a podar. Tirar o orgulho, tirar a soberba, tirar tudo aquilo que atrapalha eu de, na verdade, dar mais fruto ainda. É isso que Deus faz com a gente, irmãos. Isso através de quê? Muitas vezes através das provações, né? Vou provar esse crente aí um pouquinho, né? Para ele abaixar um pouquinho mais, né? E a gente conhece crente assim, irmão. Quanta gente a gente conhece soberbo? Como a gente conhece gente crente soberbo? A minha aula é melhor do irmão Gilbert. Em nome de Jesus, repreende isso, irmão. Em nome de Cristo, nós estamos aqui como servos de Deus. Aqui é um para servir o outro. É um para servir o outro. Porque se a gente estiver pensando nisso, irmão, a gente tem que ser podado, tirar isso da nossa vida. É isso que o Senhor faz. Isso é com o pessoal do louvor. A gente sabe que no meio do louvor, irmão, a gente tem que brigar com egos, né, irmão Didi? Tem que brigar com muito egos, irmãos. Não, eu sou melhor, né? Eu sou melhor. Não, eu toco melhor. Então, tem que ser podado, tirado isso, para que você preste o melhor louvor da tua vida para Deus.
para que tire tudo aquilo que não presta. E vai doer também, irmão. Vai doer também. Vai podar, vai limpar, vai tirar tudo aquilo que não presta, em nome de Jesus. No caso da disciplina, um dia a disciplina termina. Um dia, quando você já estiver limpo, tudo, você vai continuar dando fruto, legal, já passou pela disciplina. A gente fala em disciplina, irmão, hoje a gente tá muito raro isso na igreja hoje, né? A gente via antigamente mais, né? Antigamente tinha, é claro que a gente não pode expor ninguém, irmão, mas antigamente tinha até assembleia que a gente colocava gente de disciplina, não existia? Hoje eu quase não vejo isso. Por que será que não tem mais isso? Quando a gente está falando de disciplina, meu irmão, quando Deus coloca a igreja, coloca a pessoa de disciplina, não é para afastar ela do corpo, não, irmão. É para que ela para que ela sente, para que ela aprenda, para que ela possa voltar em comunhão de novo com a igreja, irmão. É um tratamento de Deus para ela. Por geralmente obreiros que pregam e tudo assim, colocou em disciplina. Você vai ficar no canto aí, beleza, mas não faz nada com ele, não perde tempo, na verdade não ganha tempo com ele, ministrando ele, fala, não é assim, meu irmão, você tem que continuar assim. Quanto tempo eu vou ficar disciplina? Deus é que sabe. Deus é que sabe. Já está bom. Não está bom. Deus é que sabe quanto é o tempo de disciplina. E está faltando isso muitas vezes na igreja, meu irmão, infelizmente. A gente precisa voltar a disciplinar, mas com amor. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado. A poda só termina quando Deus concluir sua obra em nós, na glorificação. Até o dia que o Senhor Jesus, a gente vai ser podado. Tirando. Cada vez Jesus vai tirando, vai podando. O facão, né? A tesoura de Deus, o facão de Jeová, vai tirando. Vamos tirar um pedacinho. Tinha um pedacinho do Didi aqui, esse orgulho do Didi, esse orgulho do Mauro. Vamos tirando. Até, isso para quê? Para que a gente vá dando mais fruto ainda. E mais fruto ainda, irmão. É isso. Essa é a comparação que Jesus está fazendo da videira. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Mas quem poda é o agricultor, é o pai. É Deus que faz isso, irmão. É Deus que vai tirando. Tá? Então, muitas vezes, quando Deus está tirando algo de você, eu já orei, Senhor, eu também acho que vocês já oraram algumas vezes assim. Tira tudo aquilo, Senhor, que atrapalha a minha comunhão contigo. De repente, o celular quebra, você não sabe por quê. Né? De repente, o carro quebra, você não sabe por quê. Né? De repente, você perde aquele emprego, mas você não sabe por quê, porque aquele emprego, você não está sendo bênção lá. Né? De repente, você está dando mau testemunho naquele emprego. Senhor, então, quando você está orando, Senhor, tira tudo aquilo, então, aguarde, que Ele vai tirar. Tá? Para que você dê mais fruto ainda. E aí, continuando falando aqui, irmão, para que dê mais fruto ainda. Como eu disse, vocês já estão limpos pela palavra. O Senhor está falando com os seus discípulos aqui, com os apóstolos, né? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha aqui, os seus discípulos. Vocês já estão limpos, agora vai e dê fruto. Eu já falei, agora vá e dê fruto. É o que o Senhor tem falado para nós, né? Vá e dê fruto. Lembrando, meus irmãos, que eu estava pensando que muitas vezes a gente espera, a gente fala assim, nós tivemos evangelismo sábado, né? Não, eu não vou não, porque eu não sei falar. Eu não sei falar de Jesus. Irmão, como você está aqui na igreja há tanto tempo, você não sabe falar de Jesus? Conta que Jesus é bom, irmão. Conta que Jesus te salvou. Conta que Jesus te tirou do... Conta que você fazia isso e você não faz mais, daí você fala, irmãos. Você não vai ficar teologia lá no meio da comunidade do Cantagalo aqui. Você vai falar, Jesus é bom, Jesus salva pecadores. Então não precisa ter os grandes ensinamentos para poder... A palavra já está em você. Você crê nisso, irmão. Você está aqui todo domingo. Então não vai... eu vou ter uma aula de evangelismo. Você não precisa ter aula de evangelismo para evangelizar na praça. Você já foi limpo pela palavra, meu irmão. Você tem que chegar lá e falar, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus te ama. É isso que você tem que fazer. Então não vai esperar um curso de teologia e de evangelismo para você ir para a praça. Irmãos, a primeira vez que eu fui na Cracolândia, eu já falei aqui uma vez, mano. Irmão, como foi difícil, irmão. Como foi difícil. Minhas pernas tremeu. Vendo aquele monte de gente que parecia mais um bando de zumbi, irmãos. Quem já teve a oportunidade, mas foi, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, é porque o Senhor quis me trazer aqui, então me dê força. A perna fez rapidinho, ficou assim, ó. Parou de tremer. E eu fui, irmãos. Louvado seja Deus, porque foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive. Porque eu vi lá e eu pude ser usado. E Deus me usou lá para falar com alguém. Já falei com pessoas lá, a pessoa chorou, irmão. E a maioria lá, irmão, tem uma igreja na Cracolândia, como eu já disse. Tem presbítero, tem pastor, tem diácono, tem tudo na Cracolândia. Tudo viciado. Infelizmente, irmãos. Então, tem essa experiência
de evangelizar, porque você já foi limpo pela palavra. Que Deus te use, em nome de Jesus. Não espera um curso de teologia para você evangelizar na Cracolândia, ou no Cantagalho, ou qualquer lugar que for assim. Ó, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Irmãos, permaneça, no original quer dizer isso aqui, ó. Ligar-se intimamente. Permaneça em mim, permanecer em Jesus, é ligar-se intimamente. Sabe quantas vezes, em 11 versículos, Jesus usa isso aqui, ó, usa permanecer, irmão? 10 vezes em 11 versículos. E permanecer é um imperativo, é uma ordem. Ah, se der, vocês permaneçam, se não der, eu vou entender. Ó, não, permaneça. É igual o ide por todo mundo pregar o evangelho. Não é, ó, se der, vocês vão pelo mundo e pregam o evangelho. O ide é uma ordem, irmão. Como o ide é uma ordem, permanecer também é uma ordem. Permaneçam em mim. Em nome de Jesus, irmão. Ligar-se intimamente com Jesus. Permanecer em Cristo é vital para a nossa vida. E dele vem tudo o que precisamos. Como nós estamos dizendo aqui, Jesus é a videira. Tudo que nós precisamos, nós como usamos, vai vir a seiva. Todo o que a gente precisa para a gente permanecer forte vai vir de Jesus. Não tem como você estar forte se não estiver em Cristo. Não tem como você estar forte se você não orar, irmãos. Tem como você ser forte sem orar? Nós temos a nossa oração de segunda-feira, uma vez eu reparei, e a gente vê assim, de vez em quando a gente vê alguém diferente. Mas esse alguém diferente, ele vem, irmão, quando já está no poço. Quando já não tem mais jeito, aí veio orar. Não é assim, irmãos. Você não tem que vir orar quando o negócio já não... Não, você tem que vir quando o negócio está bom. Vem orar, porque quando chegar o dia mau, você vai estar fortalecido. Não vai esperar a coisa piorar, irmão, porque já chegou no limite, não. Venha quando você está bem, porque quando chegar o dia mau, você vai estar firmão lá, firmado na rocha. E você vai passar por aquele dia mau, firmão. Eu sei que o negócio está difícil, mas eu creio em Jesus e Ele vai me fortalecer. Em nome de Cristo, irmão. Permanecer que é vital para a nossa vida. E dele vem tudo o que precisamos para uma vida frutífera. É dele, a videira que vem a ser os nutrientes para que nós usamos, possamos dar frutos, irmãos. Porque muitas vezes, irmão, a gente está preocupado, sabe mais o quê? Em fazer do que ser. Deus não está nem preocupado com o que você está fazendo. Porque muitas vezes a gente fala, a gente se preocupa tanto em fazer na igreja e esquece de ser. Uma vez um pastor disse, lá sempre no encontro de casais, irmão, a maioria das coisas que tem na igreja é a gente que inventou. A gente inventou o encontro de casais, a gente inventou o culto de jovens, a gente inventou tudo isso. Então dá trabalho tudo isso, né? Mas muitas vezes a gente se enrola tanto em fazendo tudo isso cansado, prepara isso, faz aquilo, a gente esquece de ser. Muitas vezes a gente faz tudo e nem sequer ora. Nem sequer a gente ora, irmãos. E a gente vai fazendo automático, fazendo. E aí? Fez, e aí? A gente fez, mas a gente não foi nada. O que nós temos que ser ao invés de fazer. Claro que se a gente buscar a Deus, claro que a gente vai fazer com mais excelência, a gente vai fazer tudo para a glória de Deus, vai sair da hora, vai sair com excelência, mas primeiro você tem que ser, para depois fazer, porque senão a gente vai fazendo, arrastando com a barriga, fazendo, e aí? A igreja gosta muito de evento, né? E essa igreja também gosta, e a gente vai fazendo evento, e a gente só vai fazendo, e esquecendo de ser. Você pode ter certeza, irmão, desculpa falar aqui, mas evento lota, mas a oração não lota. Infelizmente, irmão. Se tiver bolo na igreja, lota. Mas a oração é meia dúzia, irmãos. Eu não estou falando isso eu estou falando para começar de mim, irmão. A começar de mim. A gente tem que ver mais isso, irmãos. Em nome de Jesus. Ficar ligado mais nisso. No que a gente quer? Evento, ou a gente quer intimidade com Deus, ou a gente quer nossa permanência com Cristo. Em nome de Jesus, irmãos. No versículo 6 diz assim, irmãos, aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aqui no caso, irmão, se o ramo não permanecer na videira, não há vida nele. Se não há vida nele, ele não presta para nada. Se Jesus não estiver na tua vida, irmão, Jesus, como eu disse aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se o cabra não tem Jesus, ele não tem vida. Se o cabra não tem Jesus, ele não tem a verdade.
Por isso, nós, a gente, muitas vezes a gente ora e a gente tem a nossa família, e a gente tem muita gente da nossa família que não confessa Jesus Cristo, irmãos. Pode ser da sua família, mas ele não tem vida. Felizmente, é duro, mas ele não tem vida. Então, o que nós temos que fazer? É orar para que aquela pessoa tenha um encontro com Jesus, para que ela tenha vida, para que ela permaneça em Cristo. Porque é triste, irmãos. Porque a gente vai tomar posse daquela palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só eu, é toda a minha casa. Quando eu estiver no céu, eu quero ver meus filhos lá no céu. Eu quero ver toda a família lá no céu junto comigo, irmãos. Eu não quero nem pensar nessa hipótese de eu ir para o céu e minha família não estiver junto comigo, irmãos. Então essa deve ser a nossa oração. Como sempre a gente fala, o campo mais próximo missionário é a nossa casa. Nós temos que falar de Jesus para eles. Aquela que a gente fala, mas a gente tem que se testemunhar de Cristo para eles. Em nome de Jesus, irmãos. Se você não tem o pai crente, o filho crente, ou a mãe crente, interceda por eles incessantemente. Ore por eles. Senhor, eu quero eles. Aqui nós fazemos isso na segunda-feira. Irmãos, eu cito todo o nome da minha família. Toda segunda-feira eu cito todos os nomes. Senhor, salva eles, aqueles que já estão, que eles possam permanecer firmes no Senhor, mas aqueles que não te conhecem, Senhor, quebra aquele coração duro, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, traga de volta, nem que seja arrastando, em nome de Jesus, porque o importante é a salvação. O importante é a salvação, nem que seja arrastando, mas traz de volta, em nome de Jesus, porque se ele morrer amanhã, é céu. Em nome de Jesus, irmão, é isso que a gente tem que fazer com a nossa família, irmão, porque aqui, como eu falei, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados do fogo e queimados. Nesse caso, se não permanecer, esse é queimados. Louvado seja Deus, irmão, por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Irmão, Ezequiel 15, eu vou ler aqui para a gente, Ezequiel 15. Ezequiel 15, de 1 a 8, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer das árvores da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de ser lançada no fogo como combustível, o fogo queimar as suas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra porque eles foram fiéis à palavra do soberano Senhor. O Senhor, irmão, quem manda para o inferno, irmão, é Deus. Deus manda. Deus manda sim. Infelizmente, mas Deus manda. Aquele que não tiver Jesus Cristo. A gente hoje em dia quase não se fala em inferno, né, irmão? Essa doutrina do inferno foi esquecida. Mas o inferno existe. E a maior mentira do diabo é dizer que o inferno não existe. O diabo existe, o inferno existe, irmão. O inferno existe. E vão para lá aqueles que não tiverem Jesus como o único e suficiente Salvador. Infelizmente, irmão, essa é uma verdade. Aquele que não confessar Jesus, irmãos. É difícil a gente falar isso hoje, né? A gente nem vê ninguém falando isso hoje. Mas o inferno, ele existe. E o inferno, mano, existe a vida eterna com Deus, também existe a vida, o sofrimento eterno, irmão. Já pensou o que é isso, irmãos? Você imagina o que é isso? Isaías 48, 22 diz, irmãos, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz, irmãos. Os ímpios não têm paz. Tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. O versículo de 7 a 8, irmão, diz assim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Todo esse fruto que usamos, né, que somos nós, produzimos, é consequência da oração em nome de Jesus e para a glória do Pai. Você produz frutos porque você ora. Muitas vezes você não está produzindo, está faltando oração, irmãos. Quais são esses frutos, irmão? J. Serrari, eu passei batido aqui e falei, a gente está falando tanto de fruto, mas que frutos são esses? Pode ser o fruto de Gálatas 5, né? Pode ser, mas quais são esses frutos? J. Serrari
diz que esses frutos são, irmãos, arrependimento para com Deus. Você precisa se arrepender o tempo todo. Confessar o seu pecado. É fruto. Como eu sempre digo, dá nome aos seus pecados. Senhor, eu fiz isso, meu Pai, isso magoou o teu Santo Espírito, isso entristeceu, me perdoa. Arrependimento para com Deus. Fé em Cristo Jesus. Irmão, crê em Jesus Cristo, irmãos. Não ficar titubeando, outra hora crê, outra hora não crê. Crê em Jesus, em nome de Jesus, crê em Cristo. Santidade de vida. Não tem como dar fruto vivendo uma vida de pecado, como a gente disse. Santidade de vida. Nós somos chamados para ser santos. Sede santos como eu sou santo. Vida de santidade, irmão. Muitas vezes, eu já falei aqui na última vez que eu estive aqui, pela misericórdia de Deus, pregando, nós somos santos, não somos pecadores, nós somos santos que lutam contra o pecado diariamente, né? Porque o pecado está à porta. Felizmente, a gente cai, a gente tropeça, mas a gente tem que buscar todo o tempo a santidade, em nome de Jesus. E a santidade a gente só consegue com oração, irmão, com jejum, como a gente sempre tem dito aqui, né? Com leitura da palavra, com comunhão com os santos. A gente consegue, assim que a gente busca a santidade. Bons desejos, irmãos. Bons motivos, boas motivações, irmãos. Bons desejos, porque nossos desejos muitas vezes são maus, irmãos. Nós temos pensamentos que são maus. Nós temos sentimentos que são maus. Você pode ter certeza disso, irmão. Todo mundo aqui tem algumas vezes que pensa coisa que, caramba, como é que pode isso? Um desejo mal contra a pessoa, desejando mal para outro. Más motivações, fazendo uma coisa com outra intenção. Disposição para a obra também é fruto, irmão. Irmão, como a gente tem sempre dito, irmão. Olha aqui, muitas vezes a gente tem trabalhado na igreja e muitas vezes são as mesmas pessoas que trabalham. Falta disposição para se dispor a fazer também, né? Algo. Né? Eu falei aqui, tem que ser primeiro, mas a gente também faz, porque as coisas precisam ser feitas na igreja. E sabe o que eu disse, meu irmão, domingo na escola bíblica dominical? Eu disse no final, e eu vou dizer hoje de novo. Porque muitas vezes a gente se a gente não se cuidar, a gente está sendo instrumento na verdade, não está sendo instrumento de motivação. Porque a partir do momento que nós estamos aqui, eu mesmo, irmãos, com a dificuldade que eu tenho para poder ministrar a palavra, pode perguntar. Acordando cedo para ter tempo para estudar, dormindo tarde para poder estudar, e ainda assim tropeçando nas palavras, irmãos. Não é fácil, não, mas foi dedicação. Então, muitas vezes a gente faz isso e a gente não tem para. Hoje, graças a Deus, o culto de quarta-feira está lotado. Para o culto de quarta está cheio hoje. Mas aí não tem ninguém para ouvir. Eu disse, muitas vezes, eu e o irmão Gil, já está estudando na escola bíblica dominical e tem 2 pessoas só. Então, seja instrumento de incentivo para o professor, seja um instrumento de incentivo, irmão, para o pastor da igreja, seja instrumento de incentivo para o líder de louvor, não de desânimo, porque muitas vezes a gente ora e desanima. A gente quer deixar, a gente quer largar, irmão. Para que eu vou estudar? Não tem ninguém para ouvir. Né? Para que eu vou pregar? Não tem ninguém para ouvir, não tem ninguém para ensinar. Então, se dispõe a aprender, se dispõe a cultuar a Deus. Em nome de Jesus, os ministros sempre falam, muitas vezes, imagina um músico aqui e os irmãos tudo assim, ó. Deve ser difícil demais. Você foi lá, você ensaiou tudo e os irmãos assim, ó, abrindo a boca. Isso deve ser terrível. Você deve ter visto muito isso aí, né, irmão? Eu vi quando eu preguei uma vez aqui, tinha gente assim, ó, dormindo. Eu falei, meu Deus, devo tomar um mesmo, hein? Estão dormindo aí no culto. Falei, mas, irmão, em nome de Jesus, vai lá, lava o rosto, volta, desperte. Mas não seja motivo de desânimo para o teu irmão, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Então, esses são os frutos, irmãos. E eu parei aonde que eu estou me perdendo aqui, né? Esse fruto é o resultado da dependência que o ramo tem da videira. Em si mesmo, o ramo não pode produzir nada se não tiver enxertado na videira. De mim mesmo, irmão, nada pode vir. Se for depender do Mauro, irmão, só pela misericórdia. Se não for o Espírito Santo em nós, irmãos. Se não for a ação dele na nossa vida, que triste, irmão. Que triste vida a gente teria. Louvado seja Deus porque Ele nos alcançou. Louvado seja Deus porque Ele nos usa, né? E louvado seja Deus porque nós estamos permanecendo em Cristo. Como eu disse no começo, apesar das dificuldades, irmãos. Tem muita gente que está querendo desistir. Mas em nome de Jesus eu falo, não desista, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos passar por essa tribulação que a gente está passando.
Pode ter certeza disso, a gente vai passar, irmãos. A gente vai passar e vai ter festa. No final vai ter festa, irmão, em nome de Cristo. Porque é só uma fase. É só uma fase. A igreja vai sofrer? A igreja sofre, todos sofrem, sofre. Mas nós sofremos com Cristo, junto com Ele. Ele jamais nos abandona, irmão. Em nome de Cristo, vamos confiar. Vamos confiar que Cristo está no barco com a gente e que Ele vai seguir até o final. Como diz aí, a gente vai cantar o hino da vitória. Não sou pentecostal não, mas o pentecostal gosta disso, né? No final a gente vai cantar o hino da vitória, pode ter certeza disso. Amém, irmãos? Para terminar, ó, irmãos, porque eu já deve estar cansado de me ouvir. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e eu seu amor permaneço. É impossível permanecer em Cristo sem ser obediente a Ele. Nós devemos obediência a Jesus o tempo todo, irmão. Se você quer permanecer nele, obedeça. Obedeça a Ele. A desobediência nos afasta de Deus. Irmãos, muitas vezes a gente vê, você pode sentir emoção, chorar em culto, mas se não mudar a vida que desagrada a Deus, jamais conseguirá permanecer. Jamais conseguirá permanecer. A gente vê muitas vezes a pessoa chorando, mas só foi emoção. Eu lembro que muitas vezes, aqui, o pastor André, eu vou falar dele aqui e sinto falta dele às vezes. Ele dizia, ele era meio radical, né? E ele falava assim que na hora de um apelo, o ideal é não tocar musiquinha, não. Na hora do apelo, para a música, porque você vai emocionar. A hora do apelo é uma hora de razão, racional. Você tem que saber o que está fazendo. Porque muitas vezes você chora aqui, chorou um pouquinho, chorou ali, vai para casa e esqueceu de tudo. Mas a partir do momento que, de repente, o pastor faz um apelo aqui, sem música, por favor. Olha aqui, é o seguinte, você veio aqui agora, sabe o que você está dizendo? Que você vai abandonar tudo aquilo que não presta, o teu pecado, você está confessando a Jesus Cristo. É uma nova vida agora. É isso que você quer para a tua vida? Abandonar tudo aquilo que não presta? Amém. É isso aí. Agora, se a musiquinha, tocou a primeira nota, o cara já chora, já sabe a musiquinha que é. Aí se emociona tudo, mas a emoção passa. A emoção vai passar, irmãos. Agora tem que ser racional. É com razão. Saber o que você está fazendo. Para segunda-feira você continuar. Não, segunda-feira você até esqueceu o que você fez. Foi só emoção. Você entendeu, meu irmão? Então, tem que ser racional. E isso eu levo comigo, essa palavra do pastor André. Aquele que diz que ama Cristo e não lhe obedece, está enganando a si mesmo. Como é que você pode dizer que ama a Deus, irmãos? Você tem um pai, que é Deus. Por exemplo, eu tenho meu pai. Eu amo meu pai aqui na terra. E a oportunidade que eu tenho de sentar, tomar café e conversar com ele, eu faço. Enquanto eu estiver aqui, pode ser que eu vá primeiro. Pelo andar da carruagem, eu acho que eu vou primeiro que ele. Então, assim, a oportunidade que eu tenho, eu estou com ele. Isso é meu pai terreno, irmão. Imagina o pai do céu. Que você tem, e você nem fala com ele. Você diz que ama e nem conversa com ele. Passa um dia e nem fala com ele. Como é que você pode não falar com quem você ama? Né? Deixar de falar com quem você ama. Então você está enganando a si mesmo, irmãos. Ou então não ama. Porque se você ama realmente, você vai ter que ter uma conversinha com ele. Eu tenho falado aqui muitas vezes, irmãos, como é bom. Obrigado, eu louvo a Deus pela vida do pastor Adjael, irmão. Eu falo quando ele está aqui, quando ele não está aqui também. Porque foi ele que impulsionou, que nos impulsionou. Tem impulsionado o Feijão para pregar, eu a pregar, impulsionado o Didi, né? Tem impulsionado o Gilbert a pregar e dar aula, a Meirinha. Por quê? Porque senão seria só eles. Mas, nesse negócio que está tudo acontecendo, o que Deus tem feito? Claro que a gente vai melhorar ainda, né, irmão? A gente está caminhando, mas a gente vai melhorar. Um dia a gente vai chegar iguais a eles. Mas Ele está dando oportunidade para que a gente possa crescer, amadurecer, aprender mais, a ter mais tempo com Deus, a ler a palavra, a meditar na palavra. Então, cada vez que a gente vai meditar na palavra, a gente está orando. Senhor, abre o nosso entendimento. Pai, abre o nosso entendimento, porque se não for o teu Santo Espírito, eu não consigo. Então, a partir do momento que você precisa pregar, que você precisa dar aula, você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Por isso que é bom. Se dispõe, irmão, a dar aula. Se dispõe a dar uma palavra num PG dos jovens. Dar uma palavra onde for, num culto de célula de lar. Né? Você pode, se disponha. Porque aí você vai ser obrigado a orar e a ler a Bíblia. Porque se você só sentar no banco da igreja e ir embora, você só vai vir aqui. Nem a Bíblia você vai abrir porque ela está ali. Você vai orar, ora antes de orar. Porque muitas vezes a gente vê um monte de gente orando e a pessoa só nem aí. Em nome de Jesus, irmão. Aquele que diz que ama Cristo e não lhe obedece, está enganando a si mesmo. Você está se enganando a si mesmo.
Irmãos, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Jesus, irmão, Ele é a videira. Nós, irmãos, nós somos o ramos. E a nossa obrigação, o nosso dever é dar frutos. O Senhor Deus, o agricultor, é Ele que levanta, é Ele que poda, é Ele que limpa, irmãos. Então que nós possamos estar à disposição de Deus, irmãos. Ele vai fazer, vai doer, Ele vai disciplinar, Ele vai provar, mas que nós vamos dar fruto, a gente vai dar. Em nome de Jesus, irmão. Que Deus abençoe, irmão, em nome de Cristo. Que os irmãos me perdoem pelas palavras, pelos tropeços, pelo gaguejo. Que Deus perdoe em nome de Cristo. E que Deus abençoe em nome de Jesus.